Em 2011 eu tinha um amigo, esse cara trabalhava num braço das organizações islâmicas de expansão, era de fato um amigo, me ajudou inclusive em algumas entradas de países muçulmanos, e ele me passou um plano, era um plano que já tinha 10 anos em execução, e eu tenho esse documento em casa em inglês, e nesse plano mostrava a ideia dos seringues africanos, muito especialmente de Touba, em Senegal, que comanda grande parte dos muçulmanos em norte e nordeste africano. E o plano deles, bem desenhado a partir de 2000, do ano 2000, era um plano desenhado, muito desenhado, de plantarem 30 mil daras, que são escolas muçulmânicas, que lá tem muito agora. No plano detalhado, significa plantar uma dara a cada 5 quilômetros. Uma dara é uma escola onde a criança entra pela manhã às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. Ela tem comida, bebida durante todo o dia, mas tem 4 horas de estudos do Alcorão por dia. 30 mil daras, com capacidade para 1.000 crianças cada uma. O que eles estavam preparando? 30 mil missionários crianças. Sabe o que é triste? Agora, eu estava no Senegal o ano passado, então liguei para ele, ele está na Nigéria. Liguei para ele, perguntei desse plano e como que está a expansão de vocês. E ele disse, já passamos das 30 mil, estamos agora com 32 mil daras plantadas. Não é para dar aleluia, é para chorar. Daras são escolas muçulmânicas. Se você for à beira, a cada 5 quilômetros tem uma, não é verdade? E o que nós estamos fazendo? Entregando nossos filhos. Eu estava ouvindo o pastor Marco Feliciano ontem, e a grande verdade, o que ele disse. Eu fico pensando, sabe, pastora Inês? Imagino, se tivéssemos tido essa ideia, talvez há 40 anos, 50 anos atrás, de pensar assim. A cada igreja sede que tivermos, vamos colocar uma sala de aula junto. A cada campo que plantarmos, vamos construir uma igreja, mas vamos construir uma sala de aula. Imagine o estrago para o inferno que nós tínhamos feito nesse país. Imagine a quantidade de pessoas formadas dentro das nossas igrejas, da educação secular das nossas igrejas. Hoje os nossos filhos estão estudando, cheio de professores ideologicamente preparados. Eles estão sendo discipulados, preparados para o mal. Filhos de crentes não podem ir para a faculdade ou universidades porque se perdem. O que deveríamos ter feito? Em casa. Não fizemos o dever de casa. Agora estamos preocupados. Por que os muçulmanos estão agindo assim? Eles entenderam o que Jesus disse e nós não entendemos. Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Nós não entendemos. Não compreendemos isso. Mas se pudéssemos entender isso, seria tão bom. Nós temos um trabalho no Camboja, cujo trabalho o Senhor levou-me a entender isso em 2018. Nós trabalhamos resgatando crianças da prostituição infantil. Hoje está um pouco mais difícil você negociar uma criança, mas você conseguia comprar uma criança entre 300 a $1.000 por mês, por vidas. Então você tinha documentação dela, tudo. Quando Deus me levou a conhecer essa realidade, foi chocante para mim. Foi dramático. Eu já estava há alguns dias no Camboja, 5 dias na verdade, e eu não tinha entendido o que Deus havia me levado lá para fazer, pois não havia igrejas que a gente podia ajudar. Apenas algumas igrejas coreanas no Camboja que já tinham ajudas, não precisava do nosso socorro. Então no 5º dia eu estava orando, dizendo, Deus, o que vai acontecer, o que vou fazer aqui? Vou embora, uma viagem perdida. Então eu fui jantar, pastora Inês, eu desci e fui jantar um arroz com ovo que eles fazem na frente.
Enquanto eu estava me alimentando, chegou um tailandês pequenininho assim, e ele trouxe uma pasta na mão. Eu entendi que era um menu, e ele me ofereceu aquela pasta, e quando eu abri, não era nada para se alimentar daquele trailer que ele estava. Era um catálogo de crianças nuas, catalogadas pela idade e o valor. Crianças de 5 anos, mais caras. 6 anos, outro valor. 7 anos, outro valor. E ali você poderia escolher qual que você queria ir no endereço que estava naquela pasta. Ele te levava nisso. Eu rejeitei aquilo e fiquei chocado. Então não consegui comer mais. Saí dali e fui em direção ao hotel. Na porta do hotel, desceu de um tuk-tuk um senhor cambodiano com 2 crianças, uma maiorzinha e uma menorzinha. A menorzinha estava chorando, que soluçava. Ele arrastava ela pela mão. E ele me ofereceu as 2 por $30 para passar a noite naquele hotel. $30. Eu digo, não senhor, não posso fazer isso. Então entrei no hotel e subi para o quarto, e lá ao terraço, e lá eu chorei a noite toda. Porque eu não entendia o que estava acontecendo ali. Então era 5 da manhã, eu desci no lobby do hotel e falei com o moço, expliquei o que tinha acontecido, se aquilo era algo normal. E ele disse, se eu soubesse que o senhor se interessava por isso, eu tinha te oferecido o nosso serviço. Eu digo, que serviço? Ele disse, esse serviço aqui. E tirou um calhamaço assim de folders, com fotos de meninas e de casas de prostituição infantil. E eu digo, mas isso não pode ser um serviço. Isso não pode ser legal. E ele disse, mas existe aqui. A gente pode te levar lá, o senhor pode usufruir do nosso serviço. O táxi é free. Eu disse, eu quero ver se é verdade isso. Então ele chamou um táxi, um tuk-tuk, e logo em seguida o cara chegou, uns 20 minutos depois. Então eu fui em direção a esse lugar, andamos uns 40 minutos e chegamos em uma vila no sul de Suaripe. E quando estávamos, ele desembarcou-me e me levou em direção a uma espécie de karaokê, uma merceariazinha, coisa parecida. E entramos por um corredorzinho, tinha um cara numa recepção. Então ele pegou meu passaporte, o meu celular e o dinheiro, do qual eu paguei $25, e colocou assim numa colmeiazinha, e tirou da colmeiazinha uma plaquinha com o número 12, e me mandou segui-lo. E eu o segui até um corredor, e passamos rapidamente por um corredor, e tinha uma sala cheia de estátuas de Buda, e incenso, muito incenso. E ali eu me assentei, e ele mandou aguardar, e eu aguardei por uns 20 minutos. Então ele aparece numa porta e diz, come here, para me segui-lo, e eu o segui. E ele me levou num salão grande, uma porta grande assim, e tinha as repartições como baias de hospitais, assim, feitos de tecido, não sei o que negócio é aquele, tipo de um plástico, assim. E em cima, bem repartidinho, tinha a identificação de cada quartinho daquele. E eu fiquei ali na porta, dizendo, meu Deus, olho, não olho, vejo, não vejo, aquele cheiro de incenso terrível, penumbrado assim, meio que as luzes bem opacas. Eu digo, entro, não entro, mas eu digo, já estou aqui. Ele me deixou ali e voltou para a recepção. Então o meu número era lá na frente, número 12, lá na frente. Aí eu peguei e abri a cortina, fui abrir a cortina do meu lado esquerdo, a primeira cortina. No que eu abri, tinha uma criancinha, no canto assim, no bico da parede. Ela estava de cócaras assim, como que sentadinha no canto, toda encolhidinha, como um animalzinho acuado, como quem está fugindo de um caçador. Então eu rapidamente a deixei e abri a outra cortina do meu lado direito. E tinha uma garotinha deitada sobre uma cama, e eles chamam de esteira. Ela estava nuazinha, ela não tinha seio ainda, magrelinha, pequenininha. O seu bracinho cheio de picadas de ópio, eles aplicam drogas para que elas não sintam dores.
Então abri a terceira do meu lado esquerdo. Outra garotinha no mesmo estilo, só que ela estava de ladinho assim, com os dois bracinhos assim, dormindo. Na quarta tinha um senhor branco, enorme, gordo, abraçado com uma criancinha que parecia um cisco perto da barriga dele. Aquilo me encheu de ódio, de raiva, de ira, e eu saí correndo dali. E voltei para o hotel e passei aquela madrugada inteira chorando e dizendo: o que o senhor quer que eu veja isso? Então ele bradou e disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Eu disse: o que eu faço, Senhor? E ele disse: compre-as, tire-as de lá, arrume um jeito, compre-as. E é isso que a Hope Foundation faz lá. Compra crianças, extrai crianças, negocia com as famílias. Hoje a gente identifica quando um pai está vendendo uma filha antes de ir para a prostituição. O pastor Luciano vai lá e negocia direto com a família. Além de você pagar mais barato, não tem o risco do traficante ficar te perseguindo. Mas por que eu estou te contando isso? Porque se você for lá hoje, na Hope Foundation, você vai encontrar 50 e poucas crianças lá, 53. E eu participei de um culto com elas. Elas pregam, elas cantam, elas servem a Jesus. E eu perguntei para uma que tem 13 anos, ela não fala o inglês, mas com a tradutora, a irmã Emily, eu perguntei. E elas mandaram essas informações de maneira tão claras. O que você quer fazer na vida? E uma delas me disse: eu quero falar de Jesus para todo o meu país. Eu quero mostrar para eles o que Jesus fez em mim. Quando você planta em crianças, você está plantando árvores. Vai nascer frutos viçosos, mas cada fruto possui uma semente. É muito mais fácil você ganhar o coração de uma criança do que de um adulto. Você passa a vida inteira para tentar ganhar um adulto, quando na verdade poderia ganhar 50 crianças. Elas vão crescer um dia, vão se tornar adultos cheios do Espírito Santo. Eles irão ganhar muitos outros. Nós tratamos crianças como crianças, e Jesus trata crianças como o reino. Por isso, sinagoga deles. Por isso, esse constrangimento todo. E a Bíblia diz que Jesus foi até esse lugar. E quando chegou lá, os mesmos fariseus que estavam com ele no milharal, os mesmos seguiram-no até a sinagoga, porque era deles. E chegou lá na sinagoga, esses mesmos caras falaram com Jesus assim: Senhor, é lícito fazer o bem a alguém no sábado? É lícito curar no sábado? Por que fizeram essa pergunta? Porque dentro daquela sinagoga, como sabeis, tem o texto, havia um homem que tinha uma das mãozinhas ressequidas. Uma de suas mãos era atrofiada, ressequida. Então, eles olharam para aquele cidadão e disseram: é lícito curar alguém no sábado? Aí Jesus lhes propôs uma questão e disse: qual é que de vocês aqui que, tendo uma ovelhinha inocente, e esta ovelhinha caiu num buraco e dia de sábado, quem de vocês aqui não vai lá socorrê-la e tirá-la de lá? Ninguém lhe respondeu coisa alguma. Então ele disse: sim, é lícito fazer o bem no sábado, é lícito curar no sábado. Aí ele olhou no meio daquela sinagoga que estava lotada de pessoas, não por causa da sinagoga, mas porque Jesus estava lá naquela manhã, e viu aquele homem da qual os caras haviam se referido, e ele simplesmente chamou aquele homem ao meio. E quando o homem chegou ali com a mãozinha ressequida, Jesus simplesmente disse para ele assim: estende a sua mão. Jesus não orou por ele, Jesus não fez nenhum tipo de manifestação milagrosa. Ele simplesmente, olhando para aquele homem, disse: estende a sua mão. E o homem, com a mãozinha ressequida, estendeu. O milagre aconteceu assim, simplesmente assim. E Jesus não explorou nada disso.
não soltou fogos, não fez holofotes, não tirou uma selfie, não fez nada disso. Ele simplesmente disse: é isso aqui, faça o bem. Então aqueles homens olharam um para o outro e entraram em conselho para, a partir dali, matarem Jesus, destruírem Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: aqui não é um lugar bom para mim agora, vamos sair daqui. E saíram dali. E quando ele sai da sinagoga, a Bíblia diz que a multidão que estava ali, e tanto quanto lá fora, seguiu Jesus aonde ele ia. Isto é, a sinagoga ficou vazia. Porque a sinagoga só tem sentido se o Deus da sinagoga estivesse lá. O Deus saiu lá de dentro, então não tem sentido. É como esse ambiente lindo aqui, por mais que é sagrado, por mais que é dedicado, só tem sentido quando Jesus está aqui dentro. Quando Jesus não está aqui dentro, é só um prédio. É ou não é verdade? Jesus não é carregado de carriola nem de carro, ele é carregado dentro de pessoas. Então você é que transporta ele. Ele saiu dali. E quando ele sai dali, a multidão o segue. A Bíblia diz nas palavras de Mateus que ele curou todos. Que lindo. Mas aí então Mateus se lembra da fala de Isaías, que profetiza acerca de Jesus ser o filho que Deus levantou. Mas ele fala, dentre muitas coisas boas, que não vou aqui adentrar em razão de tempo, e que também não acho necessário, mas especificamente ele diz algo que é perturbador, ao menos a grosso modo. Pois diz que a sua voz não será ouvida nas ruas, ele não gritará, não contenderá, não sairá pregando por aí afora. Evidentemente ele está falando da forma como Jesus agiria, e da forma como ele também nos deixa exemplos para agir. Que nem sempre a pregação ela tem que ser expositiva, ela tem que ser gritada, ela tem que ser exposta de uma maneira verbal para que todos ouçam. Ele está dizendo que a pregação que muito mais faz efeito é aquela que é produzida pela minha própria vida, mais do que pelas próprias palavras. Ele está dizendo que as pessoas o seguiriam Jesus não muito por conta dos milagres que ele fazia, muito mais pela pessoa que ele era. Isso é dito até porque Jesus era um pregador diferente de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Nós buscamos ao máximo tentar viver o que pregamos, eu pelo menos tento isso. É uma luta diária para você pregar e colocar aquilo em prática. Você ensina e coloca aquilo em prática. É uma luta diária para tentar viver o que prega, é ou não é verdade? Até porque a gente entende que isso é caracterizado mediante não só a mensagem, mas pelo fruto que ela causa. Entretanto, Jesus, diferente de nós todos, ele nunca vivia o que pregava. Nunca. Você nunca vai ver Jesus se esforçando para viver o que prega. Ao contrário, ele só pregava o que vivia. Ele vivia primeiro, pregava depois. É por isso que se você ver Jesus pregando em voz alta, as pessoas estão aprendendo. Mas se você ver Jesus parado, apenas olhando as pessoas, elas estão aprendendo. Se você ver Jesus andando pelas ruas e ensinando as pessoas, elas estão aprendendo a sua mensagem. Mas se ver Jesus se assentar em algum lugar, elas também estão aprendendo a sua mensagem. Porque ele não pregava só de palavra, ele pregava pela vida, pelo jeito dele andar, pelo jeito dele tratar pessoas, pela forma como ele vivia, pelo seu carinho, pelo seu afeto, pela sua gentileza, pela sua autoridade, extraída daquilo que ele era. A mensagem era ele próprio. Se entendermos isso, talvez as nações, nos lugares fechados, então o evangelho ganha espaço. Porque o que manda muito mais é a vida do que palavras. É fácil subir aqui nessa tribuna e esboçar um sermão legal, uma palavra legal. É difícil ir lá na minha casa, ver como eu vivo, ver como a minha esposa me trata, como eu trato ela. Isso é difícil. A igreja que pastoreio tem essa exigência. Viva! Tem que viver o evangelho. Às vezes as pessoas dizem: o senhor é um pastor mais liberalzão, mais legal. Eu digo: vem para cá, vem para perto de mim. Anda como eu ando, coma o que eu como, durma onde eu durmo, veja como eu vivo.
Aí as pessoas dizem, não é tão legal assim, porque eu não preciso rasgar verbo com vocês, ou com a igreja que cuida, eu só preciso viver. Às vezes atribuímos aquela fala do apóstolo Paulo, onde ele diz, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí a gente olha e diz, mas é Paulo. E Paulo está dizendo, não, meu chapa, é você também. Porque se eu não puder dizer à igreja que eu pastorei, me imite, é ou não é verdade? Imite o tempo que eu passo com Deus, imite o tempo que eu estudo a palavra, imite a minha vida particular com a minha família, me imite. Então que tipo de líder eu sou? Por isso que Jesus era amado. Se você fizer uma análise tosca da vida dele, tosca que eu digo é curta, você vai perceber que o primeiro ano do ministério de Jesus, ele não fez milagres. O primeiro milagre em Caná da Galileia foi cerca de 8 meses depois. Mas como é que no primeiro ano, milhares e milhares de pessoas deixavam tudo e seguiam Jesus? Como? O que ele tinha? E essa mesma pergunta foi gerada no coração dos fariseus, saduceus, líderes. Como é que ele consegue juntar essa gente sem ter milagres? Se os outros dando pão e comida não conseguia ter a casa cheia. E Jesus com mensagens duras para mudança de vida, tinha o povo seguindo ele. O que ele tinha de diferente? O povo respondeu, é que ele prega como quem tem autoridade. Como quem dissesse, ele fala do que vive. Ele fala do que é. Essa é a essência do Evangelho. É essa essência que faz diferença nas nações. Não basta eu chegar lá na África e pregar uma boa mensagem. Como é que eu prego para aquela gente faminta? É legal, é maravilhoso, mas não vai surtir efeito. Eu estava agora numa cidade chamada Muktisnat, lá no Nepal, nas montanhas do Himalaia, há 18 dias atrás, 20 dias atrás. Então eu fui visitar um obreiro. A igreja do obreiro mal dá para entrar. Você tem que abaixar para entrar. De tão pequenininha, tão baixinha. A cidade é um polo religioso mais importante do Nepal. Do hinduísmo é a segunda fonte religiosa mais importante. Mas a igreja o colocou lá e o abandonou. Está lá há anos abandonado. Nem para voltar para a sua cidade ele pode. E a cidade é financeiramente forte, porque é turismo religioso. Mas se você entrar na igreja do cara, você tem nojo até de entrar. Como é que ele vai ganhar alguém para Jesus? Como é que ele vai falar de um Jesus transformador, se o ambiente que ele prega de Jesus é uma miséria? Desculpem. Como é que ele vai falar de um Cristo que é rei no céu, e ele coloca lá na frente, igreja do rei Jesus? Que rei é esse? Como assim? O problema é que tem dentro de nós a ideia de que para ser missionário tem que viver na miséria. O problema que está dentro de muitos pastores é a missão. Não tem problema, pode ser básico mesmo. Não precisa dar 1000, dá 100. Ele não precisa do melhor, dá o básico, porque senão ele se envaidece. Conversa fiada é essa, irmão? Como é que o missionário vai pregar de um Deus rico, se ele olha e diz, eu não tenho comida na mesa? Como é que você vai pregar a um africano que Deus muda a situação de África? Se o africano olha para você e diz, me dá um pão, e você diz, eu não tenho nem para mim. Como? Há alguns anos atrás eu estava no Nordeste africano, numa região muito seca. Aliás, o Noroeste, do lado de cá, o Nordeste é do lado de cá. Região muito seca do Saara. Então fui visitar um obreiro do qual a gente tem conexão e ajuda por meio de algumas igrejas no Brasil. E eu visito os obreiros para que a igreja veja o que ele está fazendo. Como vocês fazem? Então, ao chegar na sua casa, ele tem 9 filhos.
São muito bons nisso, não é? Tem uma coisa boa que o africano faz, é cumprir a ordem de Jesus: crescei, multiplicai-vos. Mas também eles não têm energia elétrica, não tem TV, não tem nada. Então fazer filho talvez seja uma solução para menos estresse. Entretanto, 9 filhos, e cheguei na casa desse obreiro, que é um homem muito sério, e eu vi que o filho dele, o menorzinho, como o pastor Lorinaldo falou há pouco aqui, todo ranhentozinho, é normal isso, né? Todo ranhentozinho, e o ranho era a manteiga do pão. Vocês também comeram ranho quando era criança. Todo mundo comeu ranho quando era criança. Na verdade, todo mundo, é salgadinho, você sabe disso. Passou a língua assim, ó, e a gente tem nojo hoje, mas fez isso, não fez isso? Fez isso muitas vezes. Falta de manteiga tem ranho. Mas aquele garoto, ele roía um pedaço de pão seco e cheio de sujeira, todo ranhentinho, assim, ficou tudo cheio de farelo, assim, tão bonitinho. E eu notei que ele estava com fome, que aquilo era o que ele tinha para comer, porque ele estava dando pedacinhos daquele pão duro e seco para os outros irmãos. Então eu falei com o pastor, eu digo: pastor, por favor, o senhor está recebendo a ajuda do Brasil certinho? E ele disse: sim, sim. Ele fala em francês, ele disse: sim, ok, eu estou recebendo sim. Eu digo: tudo bem, se o senhor está recebendo, tem sido suficiente para o sustento de sua casa? Ele disse: sim, glória a Deus, muito suficiente, uma bênção. Eu digo: se o senhor está recebendo, e faz 15 dias que o pagamento chegou aqui, e o senhor está recebendo, e o senhor diz que é o suficiente, eu percebo que seus filhos estão sem comer. Está sem comer? Ele diz: oh, sim, sim. Eu digo: por que está sem comer? Ele diz: porque não tem comida, faz dias já. Eu digo: mas eu acabei de perguntar para o senhor se o senhor está recebendo do Brasil. Ele diz: sim, 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 estou recebendo, glória a Deus, uma bênção, glória a Deus. Eu digo: mas o senhor acabou de dizer que seus filhos estão sem comer e não tem comida em sua casa. Ele diz: sim, 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 glória a Deus. Eu digo: mas tem um problema aqui, porque se o Brasil te manda recursos, o senhor diz que é suficiente, e a sua casa não tem comida, o que está acontecendo? Ele disse: meu povo tem muita fome, pastor. Eu digo: então não é o suficiente o que o senhor recebe? Ele diz: é o suficiente. Eu digo: não fecha a conta, irmão. E ele disse: mas o meu povo tem fome, pastor. E eu não estava entendendo. E eu digo: meu irmão, tenta fechar a conta. Se o Brasil manda X, o que o senhor precisa é X. E chega na metade do mês, e o senhor diz que a sua família não tem mais esse X, tem algum problema? E ele disse: pastor, meu povo tem fome. Eu disse: eu sei que teu povo tem fome, mas me explica isso. Ele diz: eu moro aqui, Cati é o meu lugar. Tem 100 mil pessoas aqui. Igreja tem 400 crentes. Quando eu recebo comida aqui em Cati, eu sou o único que tem comida em Cati. A igreja toda come aqui em casa. Eu compro tudo de arroz. Então a gente faz todo dia um bocado. E com 10, 15 dias acabou tudo. Então quando acaba a comida para mim, acaba a comida para a igreja também. Eu disse: mas era para ti, pastor. É para o sustento de sua casa, de seus filhos. E ele disse: mas a igreja é minha família. Entende isso? Como é que você prega para uma nação com fome? Como? Como que você vai chegar para ele e dizer: grita aí que Jesus é o pão da vida? E o povo vai dizer: pão, nos dê pão. Se a gente entendesse isso. Se a gente entendesse isso. Eu estava agora há pouco no Paquistão. Algumas realidades nos chocam. Deus tem me levado por muitas nações dessa terra, mas eu nunca, e olha que eu conheço a pobreza de 19 países africanos, pobreza infinita, é ou não é verdade? É terrível. Mas eu nunca vi tamanha miséria como no Paquistão. Não que o Paquistão seja pobre, mas como os crentes vivem no Paquistão. Quem se converte a Cristo,
A primeira coisa que perde ao se converter é o direito de ser filho. Quando a família inteira aceita Jesus, ela perde tudo. Ela perde a identidade, ela perde o direito de ser cidadão, ela perde tudo. Perde o emprego. Então quem é crente lá é desempregado. Quem é crente é miserável, perde tudo, perde casa, perde tudo. Porque tudo é muçulmano. Ou você é muçulmano e desfruta, ou você não é nada. Quando aceita o cristianismo, perde tudo. Então eu fui visitar algumas famílias que vivem como escravas, literalmente escravas, fazendo tijolos. Reúne o pai, a mãe, a sogra, o sogro, os filhos, 2, 3, 4 filhos, e ali ficam descalços na lama fazendo tijolos. Se eles conseguirem em família fabricarem 1000 tijolos por dia, manual, o muçulmano, dono da olaria, dá $1. $1. Mas você precisa de $3 para comer no Paquistão. $3 é o salário do dia lá, para um trabalhador normal. Para um trabalhador normal. Mas para uma família cristã, $1. $1. Eles não conseguem comer com $1. Então o dono da olaria diz: ok, eu dou mais $1 em trigo. Vocês ficam me devendo. Todo dia, mais $1 em trigo. Final do mês, devem $30. Final do ano, $360. 3 anos, 1.000 e lá vai dólares. Tem famílias que devem $3.000, $4.000, e cujo muçulmano já tirou seus filhos, já venderam, e não vendem para ser escravos. Vão comigo lá para vocês verem. Viaja, vamos lá para vocês verem com os próprios olhos. Não vendem para ser escravos, vendem para tirar órgãos, para vender rins, pulmões. É um comércio de vidas. Como é que você prega que Jesus é libertador para uma família como essa? Como? Como que você diz que Jesus é a liberdade? Como? Uma senhora segurou, ela veio correndo assim. Perdoe-me. Ela veio rastejando assim, de onde estava fazendo tijolos. E chegou nos meus pés, ela agarrou nas minhas pernas. E em urdu, e eu com o tradutor, e ela começou a dizer: liberta-me, liberta-me. Como? Como? Então eu procurei o pastor Yunas, ele fala para ti. Falei: pastor Yunas, vamos tentar libertar essas famílias. Então ele me abraçou e chorou. E disse: como seria bom se fizesse $1.200, $1.300, 3.000 por famílias. Eu digo: vamos então no Brasil. Quantas famílias tem aqui? Ele disse: aqui tem 22 que nós contamos. Eu digo: então eu vou andar ao Brasil. Ele disse: pastor, amanhã o senhor pensa nisso. Ele me levou para outra região. São mais de 1.500 famílias. Não tem como. Como se vai libertar uma e não vai libertar a outra? Como? O que fazer? O que fazer? Eu voltei do Paquistão dizendo: Deus, o que a gente vai fazer? O que fazer, irmão? Então a gente está aqui num paraíso. Você pode levantar a mão, gritar. Um congresso como esse, ninguém está te impedindo.